Quando eu saí da minha casa, botei a minha mochila nas costas, muita gente achou que eu não ia conseguir. Ele só tem a língua afiada. O Marquinhos fala muito. Ele bate nos peitos, ele chora pelo Avaí. Não gostava de perder, nunca gostou de perder. É um produto que só daqui a 50 anos a gente vai repetir. Ele é a cara do Avaí. Para mim, o Marquinhos é tudo, representa tudo no Avaí. O Marquinhos joga bem, joga em cara a cara. O Marquinhos, para mim, representa tudo e para a torcida do Avaí é a mesma coisa. Para mim, o Marquinhos é um craque. Marcos Vicente dos Santos apresenta no próprio nome qualidades importantes para um jogador de sucesso. Marcos significa guerreiro e Vicente, vencedor. Eu escolhi um pouco e o resto foi o pai dele, né? Porque nasceu, ele já saiu correndo para ir para registrar ele, daí o Vicente ele botou por causa do bisavô dele, era bisavô, né? Que era o dia dele. No dia do Vicente, parece, aí ele entrou com esse nome no meio e botou. E o nome Marcos? Marcos foi uma escolha minha. Gostava do nome de Marcos. Para a torcida, para os colegas e para a imprensa, ele é Marquinhos, o camisa 10 do Leão da Ilha. O jogador estreou como profissional em 1999, num jogo em que o Avaí foi derrotado por 3-0. Foi contra a Chapecoense lá no Índio Condá. O jogo que a gente estreou, a gente perdeu 3-0, o Gonzaga me botou no intervalo. E ainda brincou comigo. Está pronta? Eu falei, tô. Então vai lá ver se não te borra e joga, senão tu não vem mais. Esse loirinho me chamou a atenção pela movimentação, pela técnica, pela inteligência dele, né, leitura de jogo. E ele, a partir daquele momento, ele foi se firmando e não saiu mais. E hoje é o Marquinhos. Autorizado para a cobrança, Marquinhos, perna direita. Golaço do Marquinhos. Gol do Avaí. Marquinhos. O Gonzaga era um baita de um treinador. O que os treinadores hoje fazem, ele fazia. Taticamente, tecnicamente, era um cara que vinha do mundo árabe, já com filosofias diferentes. E ao mesmo tempo que ele me cobrava, era um cara que me aconselhava e me deixava bastante tranquilo. Esta é a quinta passagem de Marquinhos pelo Avaí. Além do Leão da Ilha, ele também jogou no Paraná Clube, no São Paulo, no Flamengo, Atlético Mineiro, Coritiba, Santa Cruz, Santos e no Grêmio. No currículo, o jogador tem também uma experiência de quase 2 anos na Europa. Entre os anos de 2000 e 2002, ele atuou no Bayer Leverkusen da Alemanha. O primeiro gol de Marquinhos com a camisa do Avaí aconteceu no dia 16 de abril de 1999 contra o Clube Atlético de Lages, na Ressacada. Foi aqui na Ressacada uma bola que o Rogério meteu para mim, eu peguei ela de esquerda, ela entrou diagonal no canto do goleiro. Jadilson, vai fazer! Ainda em 99, com 17 anos, a primeira final de campeonato. E justamente contra o Figueirense, o maior rival havaiano. Um jogo cercado de polêmicas e que rendeu discussões durante anos. Olha aí, olha o lance. Olha ali, ó. Olha ali, puxou a cabeça. O Janilson pra bola, bateu! Gol! Porque foi uma situação diferente, não só pelo que aconteceu dentro de campo, mas fora. Até hoje eu não vi nenhum jogo, nenhuma competição terminar com a cavalaria dentro do campo. Foi taxada como a mais esquisita, vergonhosa, acho que a história da arbitragem de Santa Catarina.
Margarida era o árbitro e o Avaí perdeu, foi tirado o título do Avaí naquele jogo. Eu acho que não tem na história do futebol catarinense um episódio que sequer seja parecido com o que ocorreu naquela época. Antes de brilhar nos gramados, o craque mostrou talento nas quadras, conquistando títulos importantes no futebol de salão. Mas olha lá, o Marquinhos fez o gol! Onde ele atuou dos 9 aos 17 anos, sempre treinado pelo professor Mesquita, com quem viajava por todo o estado participando das principais competições da modalidade. Ele seguiu comigo dali do Clube 6, depois para a ABB de Florianópolis, a ABB lá de Coqueiros, e dali ele foi para a Astel. E na Astel ele ficou até 17 anos. Todas as categorias, sempre como artilheiro, como destaque da competição. Em algumas viagens, a mãe e o irmão mais novo também acompanhavam Marquinhos. Ele viajava, ele ia para... A viagem mais longa era Chapecó, né? Mas nós ia. A gente tinha uma programação, né? Porque os treinadores na época já faziam uma programação, ó, tal mês nós vamos para lá. Então eu me programava, não, vamos. Aí eu, ele e o Gustavo. Uma característica que já acompanhava o guerreiro na época do futsal era a vontade de vencer. Marquinhos sempre foi obcecado por vitórias. Quando eu botei a mochila dentro das minhas costas, eu nunca quis perder. E falei que eu ia voltar vencedor. O Marquinhos, ele sempre foi um menino muito competitivo. Ele era competitivo ao extremo. Dentro das aulas de educação física, várias vezes eu tive que tirá-lo das aulas, porque ele não tinha paciência com os amigos que não tinham a técnica que ele tinha, e eu tinha que conversar com ele e fazer que ele entendesse que ele tinha que ter mais calma, porque senão ele ia acabar jogando sozinho. Ele ficava danado, né? Ficava todo vermelho, brabo. Eu disse, tu perde hoje, mas amanhã tu ganha. Não, mas eu não queria perder. Ele ficava louco. Ele sempre gostou de ganhar e sempre foi difícil para ele a questão da derrota. Em 1997, com 16 anos, Marquinhos decidiu tentar a sorte no futebol de campo. A decisão aconteceu após uma conversa com a mãe. Eu perguntei para ele, tu queres salão ou campo? Daí ele disse, não, vou pro campo. Foi aí que o ex-jogador Albeneir, que era amigo da família, resolveu levá-lo para o juvenil do Figueirense. Mas antes disso, teve uma guerra. Perguntei para ele assim, umas 3, 4 vezes se ele queria jogar futebol, né? Quando ele respondeu com bastante firmeza que queria, eu digo, agora você quer jogar futebol, então agora a gente vai dar um jeito. A passagem pelo Alvinegro do Estreito foi rápida, durou apenas 1 ano. Nesse período, Marquinhos disputou algumas competições na categoria juvenil. E eu fiquei 1 ano lá, aí depois dali joguei 1 ano, mas mais treinei do que joguei, até porque eu jogava mais salão, porque eu era remunerado, ganhei uma bolsa da CEMED de Florianópolis para disputar os campeonatos. E eu dava prioridade para Florianópolis, até porque eles me bancavam, né? Me pagavam para jogar. E o Figueirense eu ia para lá para ter essa mescla de campo, futebol de salão, campo, salão. E o Figueirense tinha, a gente disputava o campeonato catarinense, campeonato citadino. Com a saída do então técnico Bellini Gonçalves, Marquinhos também saiu e foi para um clube amador de Biguaçu. E depois dali, o Bellini saiu, consequentemente eu saí junto com ele. Ele me ligou que estava indo para o BAC e depois eu fui para o BAC disputar o campeonato de Biguaçu, onde a gente, na ocasião, né, de 98, a gente foi campeão. A saída do Figueirense foi contestada alguns meses depois, quando ele já estava registrado como atleta do Avaí. Posteriormente, o Figueirense entrou com uma representação no Tribunal de Justiça Desportiva, contestando a liberação dele, alegando que a assinatura do jogador tinha sido falsificada. Eu, pessoalmente, como advogado, fiz a defesa do Avaí e ganhamos o processo. O Marquinhos está aí até hoje. Marquinhos queria mesmo era ser jogador do Avaí
e não queria ficar longe da família. Então ele fez um pedido para a dona Ivonete. Mãe, eu sei que o pai não vai deixar. Eu queria começar no Avaí. Se eu fosse jogador, eu posso começar aqui. Eu vou ser em qualquer lugar. Bom, daí falando, conversando, tá? Não, eu quero, daí eu fico perto de vocês. Se eu for para ir para fora, eu vou, daí eu já ganho um dinheirinho e vocês vão tudo comigo. O negócio era nós ir com ele, né? No dia em que Marquinhos chegou na ressacada para o primeiro treino entre os profissionais, acabou chamando a atenção de jornalistas que cobriam o dia a dia do Avaí. E eu vi uma movimentação um pouco diferente naquele dia. Foi quando eu avistei atrás do gol a entrada no meio do campo de um loirinho, jogador bem magrinho, fino. Naquela ocasião era o grupo que tinha sido campeão da Série C, com Altair, Dão, César Silva, né? O Rejão veio na sequência. Então o pessoal era um time muito bom. Avaí tinha Cedeni, Fantique, Disley. E eu tive o privilégio de, com o João Carlos Dias, né, um outro parceiraço meu, numa sala com o Gonzaga Milioli, falar em números e fazer o primeiro contrato do Marquinhos no Avaí. Na primeira bola dele, ele já colocou, o goleiro na época era o César Silva, em situação difícil, já colocou a bola na trave, já deu uma caneta no César Souza, que era o lateral, e ali daquele momento em diante, ele começou a crescer e se tornar o ídolo e o atleta que ele é hoje dentro do Avaí. Aos poucos, a jovem promessa ia se tornando uma realidade. E o sonho de mudar a vida da família estava próximo. A gente estava passando uma dificuldade muito grande e a gente estava jogando no Avaí. Aí foi o olheiro do seu Juan Figa lá em casa e a gente tinha uma reunião, ficou eu e o Mesquita no quarto, esperando a reunião terminar. Aí quando a reunião terminou, ele chegou e falou para a mãe, pai, pode ter certeza que daqui a alguns meses o bar vai ser fechado e vocês vão embora comigo, agora nossa vida vai mudar. A qualidade de Marquinhos começou a despertar o interesse de empresários e de clubes do mundo inteiro. A primeira transferência foi realizada no início do ano 2000, após um torneio disputado em São Paulo. O torneio em São Paulo foi o Constantino Cury, eu estava pela Guarujá, jogo no Morumbi, contra Rogério Ceni e companhia, se não me engano tinha até Raí em campo, Silas, sei lá, as feras do São Paulo da época. E no gramado do Morumbi, eu atrás do gol também, vendo o Marquinhos Santos brilhar. Dali em diante começou a experiência internacional do Marquinhos Santos. Marquinhos foi negociado com o empresário Juan Figa, que o levou para o Bayer Leverkusen da Alemanha. O Marquinhos ia pegar o lugar do Hermes, mas o Hermes era um jogador de seleção, né? O Marquinhos tinha 18 anos. Aí chegou lá, aí botaram ele no time de baixo. Aí foi campeão, se machucou, né? Aí queria vir embora. Né? Um dia quase quebrou o banheiro todo lá. Minha família aguentando, queria vir embora, porque viu os caras ruins, né? Porque lá tem cada cara ruim jogando. Em 2002, Marquinhos retornou ao Brasil, atuando pelos principais clubes. No Flamengo, ele atuou em 10 jogos. Muito rápida, né? Eu tinha 20 anos. Foi uma negociação, eu estava no Paraná, aí o Flamengo que me queria, mas meu parceiro era da Alemanha já, e eu fui pro Flamengo. Fui muito novo, sem ter passado por alguns clubes, né? Para ganhar mais experiência. O Marquinhos tinha nível técnico para jogar em qualquer time do futebol brasileiro. Em 2003, Marquinhos fez 16 gols em 41 jogos pelo Paraná Clube. O desempenho na equipe paranaense rendeu a ele, no ano seguinte, um contrato com o São Paulo. Na ocasião, ele tinha outras propostas, mas pela amizade com o então técnico Cuca, Marquinhos optou pelo tricolor paulista. A gente decidiu ir para o São Paulo, pela projeção, pela possibilidade de ganhar uma Libertadores, pelo conhecimento que eu já tinha com o Cuca. Então, foi um time onde a gente fez uma boa Libertadores, um paulista bom que a gente perdeu para o campeão, que era o São Caetano. O favorito era sempre a gente, mas a gente não conseguiu êxito. E na Libertadores a gente perdeu a semifinal para o Once Caldas.
Já era o 5º ano de Marquinhos longe de casa. A saudade de Biguaçu e o desejo de estar mais perto dos amigos só aumentava. Idolato pessoal do Jardim Marcos Antônio, da Serraria, Biguaçu, Bom Viver, onde eu moro hoje. Antes de retornar ao Avaí pela primeira vez, o guerreiro passou ainda pelo Coritiba e pelo Santa Cruz. Em 2006, o destino uniu mais uma vez Marquinhos e o Clube do Coração. Na reestreia com a camisa do Avaí, ele marcou um gol importante, na vitória de 3-2 sobre o América de Natal. Ele queria ficar na ressacada, mas as propostas vinham de todos os lados e o Avaí não conseguia, na época, pagar o que os outros clubes ofereciam, e ele acabou indo para o Atlético Mineiro. Toda a vida que eu saí do Avaí foi pro lado financeiro, né? Foi pro lado porque eu sabia que o Avaí não podia me dar aquilo que os clubes me ofereciam. E isso aí não é demérito, ao contrário, eu tenho quanto antes é ganhar dinheiro. Toda a vida que eu saí do Avaí foi por lado financeiro. Saí para ganhar meu dinheiro, sabia que o Avaí não tinha condições de me pagar aquilo que me ofereciam, que eu merecia na ocasião, e saí por causa disso, né? E sempre falei, quando eu voltar para o Avaí, eu quero voltar em condições de poder ajudar. Foi o que aconteceu. Eu não concordo quando na época, quando ele saiu, torcedores chamaram o Marquinhos de mercenário. Não pode, ele foi atrás do sonho dele, ganhar mais, quem não quer, novo clube, jogou em grandes clubes, enfim. E quando voltou bem e é ídolo do Avaí por isso, pelas idas e vindas e pelo que ele representa, pelo amor que ele tem, não só como atleta, como torcedor declarado. Lembra daquele galeguinho do futsal do Clube 6 de Janeiro? Ele cresceu, rodou o Brasil, conquistou a admiração de treinadores, jornalistas, ex-jogadores e de torcedores. Como atleta, um jogador confiável, uma pessoa sempre respeitosa e que sabia como ninguém como se impor dentro de um grupo, sempre trabalhando em prol do melhor para a equipe, passando confiança ao próprio treinador. Acho que é um jogador extremamente técnico, interessantíssimo, uma raridade hoje no futebol brasileiro, talvez em extinção. Nós não temos camisa 10 com a capacidade técnica do Marquinhos, e aí eu me refiro à bola parada, à leitura de jogo, a posicionamento, a passes. Bebeto limpou bem, pé esquerdo na jogada, bateu pro gol! Em 2008, um novo capítulo da história de Marquinhos no Avaí começou a ser escrito, e a rivalidade com o Figueirense o tornou ainda mais admirado pelos havaianos. Num clássico pelo Campeonato Catarinense, no estádio Orlando Scarpelli, a comemoração de Marquinhos acirrou ainda mais essa rivalidade. O jogo terminou em pancadaria após a vitória havaiana. Porque na ocasião eu lembro que o Bebeto faz o gol e o Bebeto corre para a torcida do Figueirense. Eu corro em direção à torcida do Avaí. E naquela ocasião tinha aquele negócio do CREO, coisa e tal, e a torcida começou a fazer. E eu faço. Só que eu estou sozinho, a hora que eu olho, a torcida começa a apontar para mim. A hora que eu olho para trás, está lá na ponta, lá perto da torcida do Figueirense. E a confusão, eu sou o último a chegar. Se fosse outra equipe, eu também ia falar o mesmo. É claro que quando falaram do outro lado lá, não teve essa polêmica toda. Não sei se eu estou com muita moral, o Avaí que é muito grande. A situação é essa, a maneira que você coloca alguma coisa. É verdade, mas é o jeito que você coloca. E o Marquinho passa por isso, né? Ele coloca as coisas, ele não manda recado, né? E às vezes isso soa muito mal no ouvido de algumas pessoas. E essas pessoas não gostam, porque muita gente não gosta de ouvir a verdade.
Mesmo considerado o melhor time, o Avaí não conseguiu chegar às finais do campeonato catarinense. No Catarinense, infelizmente, a gente não foi campeão. Para mim era o melhor time do Catarinense, era o nosso. Mas na hora de decidir a gente não decidiu. William tocou para o Marquinhos. Tem o Avaí, a tentativa com o William, Mas o ano de 2008 ainda reservava momentos especiais para o Avaí e para Marquinhos. No Campeonato Brasileiro, o time mudou o comando e a chuva era mais um obstáculo a ser superado. A maioria dos jogos na ressacada aconteceu com o campo encharcado. Marquinhos, 42 segundo tempo de jogo. Aí o Ramires saiu, veio o Silas, mas a espinha dorsal do time e a base se manteve. E no Brasileiro da Série B a gente voou, a gente literalmente voou ou nadou, porque chovia demais dentro da ressacada, a gente nadou em braçadas largas. A gente se adaptou com o clima, né? Porque como era uma época que chovia bastante também, esse ano foi um ano que choveu muito, mas aquele ano também choveu bastante, então a gente começou a entender que a gente precisava ter um preparo físico, não só mental, mas físico, bem mais avantajado que os nossos adversários, porque a gente já estava acostumado a treinar com bastante chuva, campo pesado, então todas as vezes que os adversários caíam aqui, a gente superava não só tecnicamente, mas também na força, né, no aspecto físico. Foi um ano marcante, maravilhoso, onde a gente pôde participar do acesso diretamente e foi um ano que culminou com várias marcas, né? Gol de goleiro, gol de bicicleta, gol de cobrida, então foram várias situações que aconteceram e também um presente para o nosso, né, grande amigo falecido Zunino, porque tanto ele investir no clube, tanto ele investir no patrimônio do Avaí, lutar, ele conseguiu chegar à Série A. Marquinhos já não era mais um menino. Para os companheiros de time, um líder, um jogador capaz de decidir uma partida em um único lance. Do Avaí na ressacada! Era o cérebro da equipe naquele meio campo, um jogador que dava assistência de gol, como sempre foi na carreira, fazia gols importantes, foi um líder dentro do campo, na verdade era uma equipe com alguns líderes, ele era um deles, e no qual representava bem o clube em que amava, em que sempre amou, e foi de suma importância para o Avaí conseguir aquele acesso. Falta na entrada da área, a gente falava que era pênalti, né? Tem até um lance engraçado. A gente foi jogar contra o Marcílio Dias, saiu eu sofri uma falta dentro da área, só que nós começamos a pedir pênalti, né? E nesse jogo ele falou, não foi falta, foi fora da área, de tamanha era a confiança que ele tinha para bater as faltas. E aí colocou a bola em cima da risca ali, ele acabou fazendo o gol e nos ajudando. Mas tinha sido pênalti, eu falo para ele, você pediu falta, mas era pênalti. O ano de 2008 terminou com a primeira grande conquista de Marquinhos pelo Avaí. Depois de mais de 30 anos, o Leão da Ilha conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Motivo de euforia para a torcida havaiana e de orgulho para a família do craque. A equipe do Avaí, aquele grupo do Avaí foi vitorioso, passou por dificuldades muito maiores que a gente vem passando agora e conseguiu o êxito. Outro motivo de orgulho para o seu Luiz foi ter visto os dois filhos jogarem juntos no Avaí. Foi uma alegria, né? Ver eu jogar no mesmo time. Mas o Gustavo devia ter saído antes do Avaí. Eu deixava ele muito tempo no Avaí. Porque o Marquinhos é qualidade, né? E o Gustavo já é mais camisa. E o Gustavo é atacante. O primeiro jogo de Marquinhos e Gustavo juntos foi contra o Corinthians no Pacaembu. Antes do jogo, o camisa 10 fez algumas brincadeiras com o irmão mais novo. Ali foi um momento emocionante e a gente concentrou junto, a gente estava conversando no quarto, né? Como é que ele falou, juvenil, lá de Biguaçu, agora a gente jogar no Pacaembu junto, né? Aquele momento ele foi marcado, porque já tinha um acesso do Avaí e foi o primeiro jogo que a gente atuou junto pelo Avaí.
foi um momento legal, um momento tranquilo. Para mim particularmente, né, que já estava calejado de jogar contra esses times aí, mas para ele foi um momento totalmente diferente, né, enfrentar um Corinthians no Pacaembu lotado. Mas ele saiu super bem, acho que ganhou experiência, ganhou moral com o Silas, ganhou um conhecimento além do que ele já tinha. Então foi um momento legal onde a gente pôde jogar junto e um momento onde que vai ficar marcado, porque aquela equipe em si vai ficar marcada. Em 2009, Marquinhos continuou sendo decisivo. Na final do Campeonato Catarinense ele jogou lesionado. Mesmo assim, marcou 2 gols. Jogos marcantes, né? Até porque o primeiro eu machuquei com 20 minutos, tive uma lesão muscular. No segundo jogo eu joguei com essa lesão muscular. A gente tratou 3 períodos, a gente tratava no Avaí os 2 períodos e tinha a clínica particular do nosso fisioterapeuta, do Ricardo, que ele me levava à noite para tratar, e a gente fez de tudo ali para poder jogar. A gente queria jogar apenas 45 minutos, acabamos jogando, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, lesionado com um grau 2 na minha coxa, na posterior. E pude dar passe, pude fazer 2 gols, né? Com a vitória de 6-1 sobre a Chapecoense, o Avaí conquistou o título de campeão catarinense, depois de 12 anos. No tempo normal a gente fez 3-1, na prorrogação 3-0. Foi um momento legal, até porque, como eu falo, fazia 12 anos que o Avaí não ganhava, e a gente ganhou. E coisa do destino que o menino da casa mais uma vez fez 2 gols, como o Jacaré fez, né, em 97. E agora era a minha chance de poder entrar para a história. E eu entrei, fico feliz de ter vencido aquele título, de poder jogar. Não foi só dessa vez, né? Em várias ocasiões de decisão que o Avaí teve, o Marquinhos não estava 100%. Em várias ocasiões. E mostra que ele ama o Avaí, que gosta do clube. O ano de 2010 também foi de conquistas para o craque, dessa vez com a camisa do Santos. Na equipe haviam outros craques como Neymar, Ganso e Robinho. Marquinhos bate! Gol! Do Santos na Vila Belmiro, com 12 minutos, Marquinhos, e com direito a aplausos do Robinho. Aquele time foi um time que a gente fala assim que ele encaixou, né? Na verdade, o Neymar se tornou o Neymar depois da passagem por aquele time ali, né? Porque até então eu não tinha mostrado essa evolução toda. Tanto é que ele entrava principalmente em 2009, ele entrava aos poucos, o Vanderlei botava ele muito pouco, mas já era um menino diferente, mas não era aquele o que é hoje, o que era depois desse 2010. E o Ganso era um menino que ainda estava naquele estado, será que vira craque do jeito que virou ou não? Então tinha aquela parcela de desconfiança, mas aquele time ali a gente começou a encaixar. O Dorival foi muito feliz em montar aquela equipe, ele montou com jogadores experientes, trouxe Durval, e depois trouxe o Arouca numa troca com o Rodrigo Souto, e aí o André era para ser emprestado, o André ficou e acabou sendo o artilheiro, fazendo muitos gols. A importância de Marquinhos naquele grupo também é reconhecida pelo comandante santista. Segundo Dorival Júnior, o próprio Marquinhos ajudava a corrigir os erros do time dentro de campo. O Marquinhos, até pelo perfil dele, pelo tipo dele, a maneira dele, a pessoa que ele por ser um atleta de elenco, de equipe, de grupo, e hoje, como já há algum tempo, né, capitão pelas equipes que passa, já é uma pessoa que tem um equilíbrio natural, tem uma condição natural, uma assimilação muito rápida de todos os detalhes e fatos necessários para correções. Então ele mesmo percebia muitas coisas que haviam acontecido e as correções iniciavam por ele. A passagem pela equipe santista ficou marcada por um momento de emoção. No último jogo contra o Avaí na ressacada, Marquinhos pediu para não jogar, pois o Avaí lutava contra o rebaixamento. O Santos apenas cumpria a tabela. Eu já tinha pedido para não jogar, até porque o Santos não lutava por nada, não ia interferir em nada. Então
poderia estar fazendo uma situação chata para mim, jogar contra o Avaí, precisando do Avaí o resultado, coisa e tal. Se eu entendo de campo, como eu falei, eu entendo de campo, eu ia entrar para ganhar, não ia tirar o pé. Mas se eles entenderam, me deixaram de fora. O Avaí venceu de virada por 3-2 e garantiu a permanência na Série A do ano seguinte. No final da partida, Marquinhos não conseguiu esconder a emoção. Naquela ocasião ali eu já era um torcedor, né? Esqueci meu lado profissional, esqueci o que é o time que eu jogava, mas todo mundo entendeu, tranquilo. Isso me atrapalhou sim em Santos, atrapalhou bastante, tanto é que depois eu retornei para o Avaí. Ele jogava no Santos, né? E o time que ele jogava ajudou o outro que ele gostava de não cair. Ele sempre trabalhou, não adianta, ele sempre trabalhou pelo Avaí e vai trabalhar e não adianta. Eu acho, né? Ele gosta, acho que ele tem que fazer o que ele gosta, né? Se declarar amor ao time dele. Mas eu não me arrependo, não me arrependo, até porque eu fui ali sincero, fui o que eu sempre sou, o que eu sempre fui, que eu sempre serei. Fui uma pessoa que agi como torcedor. No início de 2011, o craque retornou mais uma vez ao Avaí e ajudou o Leão a chegar pela primeira vez às semifinais da Copa do Brasil. Mas no segundo semestre, uma proposta tentadora o tirou da ressacada. Dessa vez ele foi para o Grêmio, onde jogou até o final de 2012. No início de 2013, Marquinhos retornou ao Avaí. Dessa vez, para não sair mais e para entrar de vez para a história do clube. O fato de o futebol de Santa Catarina ter mudado de patamar, o Avaí em especial, isso acabou atraindo também talentos, e o Marquinhos foi um desses talentos atraídos pelo bom momento do futebol de Santa Catarina. Acho que se o Avaí estivesse disputando Série C, Série D do Brasileirão, dificilmente o Marquinhos conseguiria se encaixar. Ele já era um jogador num outro patamar de carreira. Recebe Márcio Diogo. Fez bem o giro, boa bola para o Marquinhos, veio a batida! Foi em 2013 que Marquinhos fez seu primeiro gol contra o Figueirense. O primeiro clássico transmitido em TV aberta para todo o Brasil terminou com a vitória do Avaí por 3-1, com 2 gols do camisa 10. Marquinhos num chute cruzado, deram mole pra fera, que balança a rede, abre o placar no clássico. Em 2014, novas propostas surgiram, mas o craque optou por ficar no Avaí. Ele liderou o time no Brasileirão da Série B e na última rodada foi dele o gol que garantiu o acesso à Série A de 2015, um jogo que deixou algumas lições. Primeiro, eu nunca desisti, né? Onde eu acho que de 100% da torcida, 30 acreditavam. Porque até pelo estádio, vai ver, tinha 8 mil pessoas. Isso aí, qualquer jogo bota 8 mil pessoas, mas era um jogo do acesso. E a maioria do pessoal não acreditava, já estava começando a xingar novamente o plantel, isso, tinha mercenário, isso, achando que a gente tinha feito boicote, mais uma vez, né? Mais uma vez, a liderança do capitão havaiano foi decisiva. Aquele grupo do Avaí foi vitorioso, passou por dificuldades muito maiores que a gente vem passando agora e conseguiu o êxito. Então tá todo mundo de parabéns. E é claro que quem faz o gol fica um pouco mais na história, mas isso aí é de menos. O mais importante é que eu consegui meu segundo acesso no clube que eu tenho a paixão e que eu consegui realizar meus objetivos. No final, o abraço emocionado e o desabafo da esposa. Você merece! Só eu sei a luta que foi! Só eu sei! Só eu sei! As histórias recentes se confundem de Avaí. Marquinhos Santos, lá vem o capitão pro gol do G4, bateu, é gol! Salta, salta, salta para o G4, Leão, vai que dá, vai, acredita sempre, não desiste nunca, a cobrança perfeita dele, o capitão Marquinhos Santos. Em 2015, mesmo com uma lesão no joelho, o craque jogou algumas partidas. Contra o São Paulo, ele fez um dos gols da vitória por 2-1. Vamos que vamos, Marquinhos, me ajuda aí! Tá autorizado, partiu pra bola, passou na barreira! Gol!
placar da ressacada! Assim é Marquinhos, um jogador que carrega o jeito de pensar de uma torcida, que ama o Avaí e que sempre fez o que pôde para ajudar o time do coração. Ele é um líder antes de ser um jogador de futebol. E no Avaí ele consegue exercer isso com maestria, porque ele tem a representatividade da paixão. As pessoas acreditam nele. Quando ele beija o distintivo, ele realmente está beijando. Não é o cara que está só pensando no dinheiro no final do mês. Tem uma relação de paixão verdadeira e o torcedor sente essa verdade. Por isso que ele se coloca na posição de um verdadeiro líder. Eu acho isso bonito. Se todo clube do Brasil tivesse uns 5 jogadores com amor declarado por eles, como o Marquinhos tem um amor declarado pelo Avaí. É porque a vontade dele servir ao Avaí é amor que ele tem pelo Avaí. Coisa que não acontece em todos os atletas de todos os clubes. Ele não, ele ama o Avaí. Ele quer fazer gol para o Avaí e não para ele. Esse aqui é o Marquinhos. O que caracteriza ele muito pela paixão que ele declara ao Avaí, né? Que tem jogadores que nascem para jogar num determinado lugar. O Marquinhos é um desses. O Marquinhos nasceu, já jogou, já fez a vida dele, joga muito futebol, mas a casa dele é a ressacada, é o Avaí. O Marquinhos é povo, é gente, é bola para frente, é só coração. O Avaí aqui do Marquinhos. Não importa o quanto você cai, importa que você tenha força para levantar. Entendendo que uma grande reportagem em vídeo, Marquinhos Santos, primeiro vencedor. O trabalho final da produção do projeto jornalístico. A banda foi formada por mim, Cristina Domênico, pela jornalista Carla Cavalier, pelo jornalista Luiz Gustavo Tosi e pelo jornalista Marcelo Moreira Cabral. Os acadêmicos obtiveram nota 10.